Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão às leis e cerimônias judaicas. Escutem-me, pois é sério. Se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los. E vou repetir: qualquer um que tentar obter as boas graças de Deus por meio da circuncisão precisa obedecer sempre a todas as outras leis judaicas, ou então morrer. Cristo é inútil para vocês se estão contando poder saldar a sua dívida para com Deus pela guarda daquelas leis. Vocês se privaram da graça de Deus, mas nós, pela ajuda do Espírito Santo, estamos contando com a morte de Cristo para remover os nossos pecados e fazer-nos justos diante de Deus. E os que recebemos de Cristo a vida eterna, não precisamos nos preocupar com havermos sido circuncidados ou não, ou estamos obedecendo às cerimônias judaicas ou não, pois tudo quanto precisamos é a fé operando pelo amor. Vocês estavam indo tão bem. Quem foi que se meteu com vocês para impedi-los de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem fez isso, pois foi Ele quem chamou vocês para a liberdade em Cristo. Contudo, basta só uma pessoa errada entre vocês para contaminar todas as outras. Estou confiando no Senhor para fazê-los voltar a crer como eu a respeito destas coisas. Deus se encarregará daquela pessoa, seja quem for, que vem perturbando e confundindo vocês. Alguns até dizem que eu próprio estou pregando que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Ora, se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando a salvação somente por meio da fé na cruz de Cristo. Só desejo que esses mestres que querem que vocês se cortem fazendo-se circuncidar, cortem-se a si mesmos do meio de vocês e os deixem sozinhos. Porque vocês, caros irmãos, receberam a liberdade, não a liberdade para fazer o mal, mas a liberdade para amarem e servirem uns aos outros, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento: ame aos outros como você ama a si mesmo. Mas se, em lugar de mostrarem amor entre si, vocês estão sempre fingindo e criticando-se, cuidado para não se destruírem uns aos outros. Eu os aconselho a obedecerem somente às instruções do Espírito Santo. Ele lhes dirá aonde ir e o que fazer, e assim vocês estarão fazendo sempre as coisas erradas que a natureza pecaminosa de vocês quer que façam. Porque nós, por natureza, gostamos de fazer as coisas ruins, que são justamente o oposto das coisas que o Espírito nos manda fazer. E as coisas boas que desejamos fazer quando o Espírito nos domina são justamente o oposto dos nossos desejos naturais. Estas duas forças dentro de nós estão lutando constantemente uma contra a outra, a fim de ganharem o domínio sobre nós, e os nossos desejos nunca estão livres de suas pressões. Quando vocês forem guiados pelo Espírito Santo, não precisarão mais obrigar-se a obedecer às leis judaicas. Entretanto, quando vocês seguirem suas próprias inclinações erradas, suas vidas produzirão os seguintes maus resultados: pensamentos impuros, ansiedade pelo prazer carnal, idolatria, feitiçaria, isto é, incentivo à atividade dos demônios, ódio e luta, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, o sentimento de que todo mundo está errado,
menos aqueles que são do seu próprio grupinho. E haverá falsa doutrina, inveja, assassinato, embriaguez, divisões ferozes e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós toda espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, bondade, retidão, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo pregaram seus maus desejos naturais na sua cruz e os crucificaram ali. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade que levam à inveja e a maus sentimentos.